Eu tenho, já durante algumas semanas, pensado a respeito, ou melhor, talvez dizendo, confrontado com uma responsabilidade, na verdade, que é minha, de um chamado do Senhor a nós. E aí eu venho refletindo, pensando, repartindo à medida dos... A gente está nos relacionamentos, dividindo, compartilhando a carga que está, na verdade, está no meu coração. E, mais uma vez, do confronto que a gente tem acerca daquilo que Deus quer para nós, ou do chamado que o Senhor nos faz, ou do desejo que Ele tem de estar perto de nós. E aí eu queria ler com vocês um texto, e eu sei que é conhecido a todos, com certeza, né? Mas eu queria, de alguma forma, fazer a leitura desse texto, que está em Gênesis 2, Gênesis 3, do versículo 6 em diante. Eu fui remetido a esse texto, né, na verdade, confrontado com, no início do ano, desejoso de conhecer mais o Senhor, de estar perto dEle, de saber o que Ele quer para a minha vida, de gerar no meu coração a expectativa de andar com Ele. E aí me brotou no meu coração essa palavra, né? O início de todas as coisas, né? Que se chama Gênesis. E é assim, como é que eu vejo? Às vezes a gente quer chegar num determinado lugar, mas normalmente a gente pede referência quando a gente não sabe chegar lá. E aí eu estou lendo esse texto e fui para Gênesis, exatamente para esse texto, para mim como uma referência do lugar, da onde de fato eu preciso estar, aonde o Senhor quer me conduzir, aonde que Ele quer me colocar, aonde também eu preciso me dispor a isso. E aí Gênesis para mim foi a referência do lugar que eu preciso. Gênesis capítulo 3, versículo 6, diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Bom, se for o caso, a gente vai dar sequência à leitura, mas eu queria voltar com vocês e fazer essa retrospectiva acerca de tudo aquilo que a gente já conhece. Onde que de fato o Senhor me levou, e eu creio que esse é um confronto para o meu coração, eu penso que deve ser para o teu também, né? A gente fala muito a respeito da vida de Deus, da presença de Deus, de quem Deus é, de como Ele age e daquilo que arde no nosso coração quando a gente de fato tem uma experiência com Ele. Mas eu penso que o Gênesis, aonde de fato o Senhor quer nos levar, é nesse relacionamento que havia aqui, que está escrito, né, em Gênesis, quando diz que o Senhor vem, diz que na viração do dia, aqui na verdade fala do relacionamento que havia entre Deus e o homem, de como o homem podia estar, como era prazeroso, como era algo que acontecia de uma forma frequente. Não era um episódio que acontecia, às vezes, uma vez por mês, ou uma coisa regrada, mas era algo que havia com prazer, porque existia um relacionamento. Quando diz que Deus vinha andando, né, num determinado tempo, e esse tempo eu já alguns anos atrás, por exemplo, quando falava da viração do dia, a gente entende que é ao entardecer, já quando o dia estava já se findando, diz que Deus vinha estar com o homem. Deus vinha
ter relacionamento com o homem, saber como foi o dia dele, ouvir as histórias de Adão, né? Perguntar, ser questionado, vem cá, isso aqui, ter essa intimidade, esse tipo de relacionamento, na verdade, que é onde nós precisamos voltar. É onde nós precisamos alcançar mais uma vez. É certo que essa viração do dia, eu entendia que era esse tempo, mas para nós, amados, hoje não se fala mais de uma viração do dia. Não se fala mais se é de manhã, de tarde ou de noite. Mas segue o propósito de Deus, o desejo, o anseio do coração de Deus em se relacionar com o homem, em estar com ele. E aí interessante que essa viração, essa palavra, ela vem eu não sei exatamente a pronúncia, mas eu vou falar como eu entendi, ruach, que no original significa vida, presença, que significa, quando você faz referência dessa palavra e busca em outros textos relacionados a isso, vai te levar, a palavra vai te levar a uma comunhão com Deus. Está falando do Espírito de Deus, da vida de Deus, da ação de Deus, do sopro de Deus, daquilo que Deus se manifesta como em espírito, daquilo que a gente tem por expectativa. Às vezes você não vê, mas você percebe. Compreende o que eu estou falando? Então a viração não está relacionada a uma estação, se é de manhã, de tarde ou de noite, mas sim daquilo que eu e você precisamos enxergar em Deus como expectativa para se mover dentro de nós. E quando a gente faz isso? Quando que a gente faz? O tempo todo, porque hoje o Espírito habita onde, amados? O Espírito habita em nós. Bom, é claro que até acontecer isso, eu li o versículo 6, que está relacionado ao caminho de Eva em relação ao pecado, mas, na verdade, amados, essa é uma realidade que somos confrontados todos os dias. Acerca daquilo que chama a nossa atenção. Diz que a árvore é boa para se comer. A Eva não tinha comido ainda. Mas ela diz que ela era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável a dar entendimento. E eu olho para hoje, me vejo, queridos, me vejo olhando para coisas que eu não experimentei, mas sou atraído. Me vejo me apegando a coisas que eu gostaria de tocar e sentir. Isso tudo porque dentro de mim existe um desejo que foi semeado no coração de Eva. Algo que nos faz maior, nos faz orgulhoso, nos faz soberbo, quer nos conduzir a um lugar que o próprio Deus não colocou, não nos deu. E esse é um confronto que, na verdade, nós precisamos vencer e considerar que a vida de Deus, a presença dele, é muito mais, nos satisfaz, na verdade, realiza em nós tudo aquilo que aparentemente se mostra para nós. No caminho também, no trajeto de Eva, relacionado a tomar do fruto e comer, e de experimentar tudo aquilo que ela gerou como expectativa no seu coração, a palavra, inclusive, diz que Eva foi enganada, houve um engano acerca do caminho que ela fez, mas ela, tudo bem, ela foi enganada. Eu creio que foi enganada, porque às vezes a gente pode partir para um caminho de que engano, a pessoa que é enganada não tem culpa. Não, fulano é enganado, foi enganado, mas foi vítima. Mas, na verdade, ela já foi enganada porque o seu coração tendenciou, buscou aquilo que não era para ela. Daí os enganos vêm. Eu sei que muitos de nós, inclusive, já fomos enganados numa vida secular. Por quê? Porque o nosso coração, não existe assim uma coisa para nós que seja absolutamente vantajoso relacionado ao mundo. Então, quando, assim, aquelas pegadinhas que a gente vive, né?
comprar, né, um monte de travesseiro de quê, Nando? Mas qual era o conteúdo, a princípio, que tinha? Retalho velho. Mas a proposta, perdoa, tá, querido? Saiu. Mas a proposta, na verdade, era uma coisa boa. Tem gente que, né, no meio do caminho aí, gente que pagou R$200 em meio quilo de ouro. Isso existe? Não. Né? Quer jogar o jogo da latinha porque você bota R$1, bota 50, vai ganhar 3 vezes mais. Isso é um engano, mas nós só somos enganados apegados na nossa própria cobiça, no desejo que temos de levar vantagem, de querer se dar bem, de querer aquilo que na verdade não existe, são os enganos, de fato são enganos. Mas tudo isso é pautado num coração errado, numa motivação errada. Bom, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela viração, e você já compreende essa viração, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus o homem, lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo. Bom, na tradução que eu tenho da King James, essa ouvir a tua voz, confirmando que a palavra, né, da viração, complementando o que ela diz, assim, nessa minha tradução da King James diz assim: quando ouvi o som do teu caminhar. Assim, imagina, Deus não chegou na outra tradução, não foi assim: ô Adão, onde é que você está? Diz que Deus vinha, naquele tempo, se relacionar com o homem, estar com o homem. E aí, dentro dessa expectativa de Deus, ele chega lá e não encontra o homem. Deus não veio chamando o homem, Adão, Adão, porque tinha um encontro marcado, queridos. Tinha um lugar que o homem se comprometeu com Deus, e Deus se comprometeu com o homem de viver aquela vida, de fazer disso uma vida. E aí o homem não aparece. E Deus pergunta. O homem percebe que Deus vem, porque, queridos, você que já teve uma experiência com o Senhor, eu não sei como é que você está hoje, eu penso que as canções hoje nos levaram assim a um confronto, a um quebrantamento, para dizer: ó, eu desejo ser buscado. Eu desejo andar contigo. Eu te quero, eu te amo. Já paguei um preço. O que falta para você estar comigo, para você andar comigo, para você sentar e me ouvir, para você falar também? O que falta para quem teve uma experiência? E aí o confronto é contigo também. Você que teve uma experiência com o Senhor, o que te levou? O que te distraiu? Para onde você está olhando? Porque aquilo que foi estabelecido como que o homem experimentou, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele está aí. Mas a nossa opção hoje, queridos, pode ser diferente, porque hoje temos a palavra, a referência para voltar, ainda que seja em Gênesis, para dizer: ó, o Senhor continua desejoso de estar contigo. Ele te chama, Ele quer falar. Na verdade, mais do que chamar o teu nome, Ele quer sentar contigo. Na verdade, Ele já te conhece. E aí eu sei que tem coisas que se levantam para se opor a isso, para roubar isso. Mas tem um caminho também que é feito, que a gente precisa considerar. Diz que o homem, a primeira coisa que ele viu, enxergou, que revelava o seu pecado, ele falou assim: eu estou... O quê? Estou nu. Estou nu. O que Deus tratou a respeito da nudez de Adão? Dele estar literalmente nu. Nada.
Porque Deus não tem problema com isso, querido. O problema de Deus não era a nudez. O problema de se cobrir, tentar encobrir a nudez, é do homem. Ele que tentou esconder, na verdade, aquilo que ele considerou dentro dele o pecado. Porque a nudez dele revelava o seu pecado. Porque Deus continua vendo o homem. E continua nos vendo assim. Ou não? Ou quando a gente está tomando banho, o Senhor não nos vê. Quando você está lá, às vezes, quebrantado ou não. Porque é possível. Eu já experimentei isso. Está no chuveiro e está quebrantado. Na expectativa de que o Senhor derramasse, fosse além. Então não está preocupado com isso. E aí nós também não devemos, na verdade, dar caminhos a ponto de querer se esconder a respeito daquilo que a gente comete, das nossas faltas, dos nossos erros, dos nossos pecados. O que Deus quer de nós é que nós tenhamos a disposição, falar assim, ó, pequei de fato, mas não posso me esconder, eu tinha que estar lá no lugar. Tinha que estar lá no lugar marcado, porque não há outro, não existe um outro lugar. Não tem um outro caminho, não tem outra pessoa, queridos, capaz de fazer, tornar, levantar, ou te vestir, ou te perdoar, ou de restaurar. Não tem outro. E às vezes a gente quer ficar encobrindo a nossa nudez, o nosso pecado, dando caminhos, criando recursos, e ainda que no meio do jardim. Às vezes nós somos assim, pode ser no meio do povo, no meio da igreja. A gente quer, os nossos argumentos, quer provar que a culpa não é totalmente nossa. Mas não é assim que Deus considera. A arguição de Deus a respeito de onde o homem estava era saber exatamente por que ele não estava ali. Por quê? Isso é só uma referência, queridos, do caminho que a gente precisa andar, daquilo que precisamos traçar. Amém? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, ou, né, a presença do Senhor em meio àquele compromisso pré-estabelecido foi suficiente para Adão perceber. Que também fala, particularmente, também fala de relacionamento. Diz que nós podemos identificar ao Senhor a presença dele através do perfume. Não é assim um dos nomes do Senhor? Sim ou não? Por que eu posso dizer isso? Que é um dos nomes deles. Baseado em quê? Você diz isso? Hein? A presença dele é como um perfume. Onde é que eu vi isso? Onde é que está escrito? A palavra diz. Ele é a rosa de Saron. Nele tem perfume. Na verdade, a palavra nos faz referência de que nós somos o quê? O bom perfume de Cristo. Nós precisamos, queridos, ter esse coração, ter esse anseio de querer, de desejar experimentar Deus a tal ponto de que Ele seja testemunho na nossa vida, de que a gente fale, na verdade, não do testemunho de alguém, mas do nosso próprio testemunho relacionado a Ele, da vida que temos para andar com Ele, para viver com Ele. Porque Ele sempre se revelou ao homem, ou sempre desejou se revelar ao homem, seguiu com esse propósito na vida de alguns homens, querendo se mostrar Deus, mas com um sobrenome. Por exemplo, qual é o nome de Deus? Nós pronunciamos o quê? Yahvé, né? Jeová. Esse é o nome de Deus, mas, na verdade, o Senhor quer ir além de conhecermos, de fato, quem Ele é. Porque a gente pode falar assim,
E eu sei que muita gente vive assim, tá, queridos? Na sua vez de viver a sua experiência com Deus, de ter a revelação de fato quem Deus é, busca essa referência na vida de alguém. E é capaz de orar ao Deus que o Cidinho se relaciona, né? Botar o nosso... Não vou brincar, que da última vez eu quase deu ruim para mim. Mas, assim, ó, o Deus que o Franco se relaciona, que tem experiência, que anda perto, que ouve. Mas qual é a diferença, queridos, entre o poder que habita dentro do Cidinho, do Franco, em Mitian, e do poder que habita dentro de você? Qual é a diferença? Nenhuma, querido. Na verdade, o anseio de Deus é te levar, se temos referências hoje para seguir, e amém por isso, é para nos parecermos com aquilo que de fato habita, do caminho, do trajeto, da caminhada que foi feita, né, tanto da vida de um quanto o outro, mas que precisamos experimentar de uma forma eficaz, de ter uma experiência de fato e de verdade. Eu tinha separado aqui um... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. São referências do nome, alguns nomes que Deus tem. Ou pelo menos que a gente conhece. Na verdade, nós não temos como afirmar 100%, porque o nome, inclusive, no início, o nome de Deus era algo que não conseguia se pronunciar, não conseguia se ler. E havia um respeito, né, uma honra, um temor que os homens nem conseguiam fazer. Mas eu relacionei aqui alguns nomes, que são nomes com seus sobrenomes. Por exemplo, Yavé Jireh, que significa... Não precisa ficar acanhado não, queridos, me ajudem. Estou aqui empenhado em poder repartir aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Então, fica à vontade. Yavé Jireh, ou Jeová Jireh, que significa o Senhor proverá, está em Gênesis. Yavé Sabaote, o Senhor dos exércitos. Yavé, ou Jeová Tsekenu, o Senhor é a nossa... Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Jeová Rafá, o Senhor que cura. Shalom, paz. Yavé Ra, o Senhor é meu pastor. Yavé Chamá, o Senhor está presente. Yavé Kadosh, o Senhor vos santifica. Yavé Elion, o Senhor Altíssimo. Mas, amados, todo esse sobrenome de respeito à experiência, ou normalmente, se não 100%, quase 100%, fala de uma experiência que alguém teve. Está falando sobre Yavé, que é Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas, vamos pegar aqui o primeiro. Jeová Jireh. Você sabe quando foi pronunciado? Quando se enxergou que Jeová era Jireh? O Deus da provisão? Quando Isaac estava em cima de um altar, pronto para ser sacrificado. E aí a ordem era: sacrifica o teu filho. E aí, Abraão fez o quê? Tentou sacrificar. E ao ouvir uma voz: não faça. Não faça. Mas o que significa, querido? Que nós precisamos conhecer Deus. Deus. Não somente porque é Deus. Mas precisamos conhecer Deus
por nos relacionar com Deus. E no momento oportuno poder dizer, Jeová Jirê, o Deus que proveu um outro sacrifício e libertou Isaac. Nós, amados, até temos entendimento, dizer que Jeová é Shalom, mas estamos assim, totalmente atribulados, perdidos, sem confiar no Senhor, esquecendo que esse Deus é um Deus de paz. E a gente segue uma vida atribulado, sem paz. Como pode isso, queridos? Você dizer que tem um Deus, conhece um Deus, dá o nome para esse Deus e não viver segundo aquilo que Ele te chamou para viver. Um dia, uma mulher que nem fazia parte do contexto que Deus tinha estabelecido, lá, juntamente com Agar. Agar tinha fugido, tinha ido embora, estava num contexto desiludida da vida, mas um determinado momento ela declarou uma expressão. O anjo visitou, falou para ela que tinha um propósito, falou da vida que ele tinha com ela, que ela estava grávida, que ela ia ter um filho, esse filho ia ser príncipe. E ela conhecia, talvez como uma grande maioria, e às vezes como muito de nós, conhecia Deus. Mas quando Deus visitou a ela pôde fazer uma declaração. Por acaso, eu vi o Deus que me vê? E declarou, El Roi. Eu vi o Deus que me vê. Ela teve a oportunidade de viver, na verdade, algo que está proposto para todos nós. Como que você conhece Deus? Se você está diante de uma situação de enfermidade. Será que Ele realmente é o Deus que você vai poder falar, Jeová Rafá, é o Deus que cura? Ou você vai se desesperar quando você, sei lá, perdeu alguma coisa na tua vida, na tua casa, perdeu teu emprego, perdeu teu marido, foi embora, morreu, não sei, queridos. Eu sei o seguinte, que a tua vida com Deus, o teu relacionamento com Deus vai te levar a coisas profundas, a ponto de você poder dizer, não, Jeová ou Yahvé é o meu provedor. Semana passada, Renata estava conosco lá em Itaboraí, eu estava repartindo também lá. Na verdade, citei só um exemplo. E aí a Renata pegou uma carona, porque ela já tinha ouvido. E aí ela falou assim, eu tive uma experiência essa semana de poder dizer, Jeová ou Yahvé é o meu amigo. Foi a experiência que ela teve. Quem pode tirar isso dela? Porque, de fato, de verdade, o Senhor é o nosso amigo. O Senhor é tudo que nós precisamos, querido. O Senhor é tudo que nós precisamos. Eu não tenho muito para seguir repartindo. Mas uma coisa assim que mexe com as minhas entranhas, que mexe comigo, é seguir vendo e segundo a história que a gente tem da vida do próprio Deus se doar, ou doar Jesus, da disposição que Ele tem em nos amar, ainda que tenhamos uma vida, ainda que nós nos encontremos assim totalmente fora dos padrões que Ele estabeleceu, da disposição de Deus em nos amar. Diz que um dos nomes, uma das traduções do nome Yahvé é esse. Eu sou o que me tornarei para você. Ele é o Todo-Poderoso. Ele se declarou assim. Eu sou o que sou. Mas pensa numa coisa que espreme o meu coração, me torna assim,
devedor, quando eu penso no relacionamento que eu preciso ter com o Senhor, no desejo que Ele tem de estar comigo, e eu me pego olhando para outras coisas, gastando tempo em outro lugar. Queridos, eu não estou falando daquilo que é pecado, eu estou em pecado e naquilo que eu me dispus a fazer, em assistir, sei lá, uma série, ir ao cinema, ir ao teatro. Estou falando disso, estou falando da disposição que nós precisamos ter em escolhê-lo, de buscá-lo para perto, queridos, de travarmos a ponto de falar: Senhor, eu não tenho de fato para onde ir. Né? Que essa vida, o nosso relacionamento, ter essa disposição tão grande de o nosso respirar falar dele. De assim, buscar com... Assim como no início, que eu penso também que era mais ou menos assim, o que fez Adão perceber Deus, talvez foi esse fôlego de vida, foi essa expectativa dessa presença de quem de fato Ele é. Agora, para nós há um caminho, amados. Um caminho. É assim, é impressionante, porque esse caminho não é difícil. Não é difícil. Quando de fato a gente enxerga quem Ele é. E se dispõe a Ele. É se voltar. Voltar lá. Olha, eu estou aqui. Estou me vestindo, estou me escondendo com isso aqui. Isso aqui não é meu. É uma máscara, é um desenho. Isso aqui não é meu, essa ação não é minha. Né, vamos colocar, só para exemplo, essa roupa aqui não é minha, eu não tenho, peguei emprestado. Eu quero mudar. Ou melhor, talvez para nós, que já temos o Senhor, é assim, eu preciso me arrepender. E nos voltarmos para Ele. Porque eu sei, queridos, que o Senhor Ele tem um lugar certo para você. Talvez você já tenha se comprometido, né? Dentro daquilo que às vezes a gente faz como um caminho, como regra, um tempo para buscar o Senhor. Não, toda 6 horas da manhã eu vou acordar, vou me comprometer, vou estar ali, vou estar buscando, vou estar orando. Mas eu quero te dizer que isso tem que ser mais do que uma regra. Tem que ser algo que teu coração reconheça, deseje, busque. Porque Ele está pronto. Quando a gente faz menção de Gênesis, é claro que tem algo muito mais nos dias de hoje para nós, algo que o Senhor já nos deu, que sobrepõe aquele tempo. Quando o Senhor se dispôs a entregar a sua própria vida, quando nos deu moradia, quando nos fez morada do próprio Deus, quando estabeleceu sobre nós família, quando nos fez referência, dizendo somos membros uns dos outros. Referências inúmeras para me levar, para poder te levar de fato ao lugar que Ele quer, que Ele tem. Amém, queridos? Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Recebe essa palavra de verdade em nome de Jesus? Eu quero muito, porque às vezes é assim, eu percebo pelo respirar, às vezes é uma nota, sabe aquele negócio? Uma nota às vezes já te leva para Ele. Que o Senhor possa dar essa nota no teu coração hoje, que Ele possa fazer esse acorde e que Ele possa te levar, na verdade, para Ele, para que Gênesis, para que o início de todas as coisas, que foi esse relacionamento, possa te alcançar mais uma vez, que você possa despertar para Ele, porque não terminou. Não terminou simplesmente com o homem fora do jardim,
das delícias, né? Não terminou ali. Não terminou com homens que Deus seguiu investindo no seu propósito. Não terminou com Noé. Não terminou com Abraão. Com todo o relacionamento que havia entre esse homem e Deus. Não terminou com Davi. Um propósito para que fosse tudo restabelecido. Aconteceu em Jesus. Nesse nome poderoso. Foi Ele que alcançou o teu coração, alcançou a tua vida, que providenciou escape, perdão, purificação, que providenciou acesso de volta, não simplesmente a um lugar, não a um lugar bonito, a um lugar perfeito, né? Quando fala desse lugar, eu lembro que quando Ló e Abraão partiram para uma terra, e aí, quando ajuntaram as suas riquezas e ficou difícil, diz que Ló olhou para um lugar e falou assim, essa expressão eu conheço, que chamou de lugar, parecia o Jardim das Delícias. Eu penso que Ló olhou para aquele vale e ele viu, assim, era o Jardim do Éden. Acho que era tudo muito perfeito. Mas a palavra que Deus tinha a respeito daquele lugar, inclusive, quando foi falar com Abraão de como estava aquele lugar, que ia destruir. Na verdade, quando Ló já foi para lá, acho que aquele lugar já estava extremamente corrompido. O que fez Ló buscar aquele lugar, Sodoma e Gomorra, que o nome a gente repudia hoje, mas era um lugar, segundo o que está escrito, bonito, lindo, talvez maravilhoso, mas já estava corrompido. Foi o que ele olhou, foi o que ele viu. Gerou no coração expectativa, bom de se ver. Oxe. E assim, muitas vezes, assim é as nossas escolhas, apegados nos nossos sentimentos, nas nossas razões, naquilo que a gente vê. Mas o Senhor te chamou para andar por fé. Fé no Filho de Deus. Fé naquilo que você declara, naquilo que você diz que crê, do caminho que você diz que está proposto, de que você decidiu. Mas que no nome de Jesus possamos nos voltar para Ele, porque Ele está pronto para nos receber. Em nome de Jesus. Amém? Você pode se colocar de pé, podemos orar? Dar graças a Deus pela oportunidade que Ele tem me dado e tem dado a você também. Acho que o fato de você estar aqui, querido, é uma oportunidade, não simplesmente por me ouvir, mas por aquilo que eu sei que o Espírito Santo é capaz de fazer, de soprar no teu coração, de falar no teu ouvido, das chamadas entrelinhas, daquilo até que não foi dito, ou daquilo que de repente a gente nem considerou como se fosse o principal, mas daquilo que de fato o Senhor é capaz de falar. Esse conhecer também diz respeito à intimidade. Esse conhecer é ter intimidade. Esse conhecer é o que gerou no relacionamento de Adão e Eva, se conheceram e geraram filhos. Eu sei, queridos, que não existe um limite para nós conhecermos ao Senhor. Não existe uma medida. Eu sei que no coração dele está disposto ir no mais profundo e se mostrar no mais profundo também. E esse caminho está aberto, está livre. Desde que tenhamos a disposição de falar, Senhor, eu apresento aqui a minha nudez. Ou no mínimo, Senhor, eu estou aqui para voltar mais uma vez no início e poder me relacionar como um dia eu intentei, comecei, talvez tenha parado, você tenha se divorciado do Senhor, talvez você tenha
tirado a aliança, desfeito o compromisso. Não sei, querido. Mas eu quero o seguinte, quero orar com você que quer que o teu relacionamento esteja firmado no Senhor. Você que quer estreitar o teu relacionamento com o Senhor, experimentando dele, vem aqui que eu quero orar contigo. Queremos orar com você. Não é eu que quero orar simplesmente. Nós queremos orar contigo. Para que você tenha o teu relacionamento com Deus restaurado. No nome de Jesus, tem alguém que quer consertar o seu relacionamento com o Senhor? Se voltar para Ele, se render a Ele? É uma oportunidade. Não é uma oferta. Oportunidades, a gente aproveita ou não. Amém. Vamos orar então, queridos. Pai, nós te louvamos por esse tempo. Quero te dizer, Senhor, que a tua palavra, ela tem valia, Senhor. Tu mesmo estabeleceu que a tua palavra, uma vez lançada, Senhor, ela não volta para ti vazia, sem antes cumprir o propósito para o qual ela foi designada. Essa é a tua palavra, Senhor, essa é a verdade do teu reino. E por isso, Senhor, nós queremos chamar essa verdade, Senhor, para a tua igreja, Senhor, para a vida dos meus irmãos, do qual também eu me coloco. Queremos dizer, Senhor, que nos arrependemos, Senhor, do caminho, Senhor, que às vezes não te escolhemos, do lugar, Senhor, que às vezes não te colocamos, da oportunidade que temos, Senhor, de viver contigo, te ouvir, te falar, de nos relacionarmos contigo, Senhor, e, Senhor, não correspondermos. Queremos te pedir, Pai, no nome de Jesus, a um coração quebrantado e contrito. Tua palavra diz que tu jamais, Senhor, despreza. E a esse coração, Senhor, no nome de Jesus, traz para perto, Senhor. Converte, fala, convence, porque é uma obra do teu Espírito. Essa é uma obra tua, Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós glorificamos o teu nome nesse lugar. Te louvamos, Senhor, por cada canção, Pai, ministrada a ti, pela tua palavra lida, Senhor, pelos louvores, Senhor, que entregamos a ti. Queremos declarar, Senhor, o teu senhorio sobre nós. E a tua vontade, Senhor, que é boa, perfeita e agradável, nos alcance todos os dias da nossa vida, no nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus.